Diletos irmãos e amigos, eu vos cumprimento com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Essa paz que excede a todo o entendimento humano possa estar em vossos lares e em vossos corações para nossa edificação espiritual. Eu gostaria de, junto com vocês, meditar no vídeo de hoje, o que está escrito no livro de Juízes, capítulo de número 6, versículos 11 e 12, que diz o seguinte: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita, e Gedeão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Amados irmãos, Israel vivia em uma situação terrível. Estava faltando alimento, estava faltando pão, porque tudo que Israel plantava, os midianitas saqueavam. Agora, uma observação. Está escrito no versículo 1 o seguinte: Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Observa isso. Fizeram o que era mal. Deus sempre reage à nossa atitude. Apesar de misericordioso, apesar de amor, Ele sempre toma uma atitude em função dos nossos erros, dos nossos pecados. Aqui, ele usou de uma grande misericórdia, não resta dúvida, e ele se utilizou de um homem chamado Gideão. O texto em pauta que foi lido, os versículos 11 e 12, mostra onde é que estava Gideão. Gedeão estava escondido com medo dos midianitas, segundo afirma algum. E para fugir dos midianitas, que ele precisava suprir a sua casa de pão, e se ele fosse malhar o trigo na eira, os midianitas viriam e roubavam. Então ele teve uma estratégia. Ele foi malhar o trigo no lagar. O lagar não era um lugar apropriado para se malhar trigo. O lagar era utilizado para amassar uva, para fazer o vinho. E a eira era o lugar aonde se fazia ou se batia o trigo. Precisava de um lugar espaçoso. A eira era um local de chão batido, onde ao bater os trigos, então o vento levava as impurezas. Chão batido, barro. Lagar, um tanque cavado na rocha. Portanto, o lagar era de pedra. Agora vamos observar essas particularidades. O interessante é que Deus nos transmite uma mensagem justamente nessas particularidades. É dos detalhes que nós extraímos as instruções de Deus, a mensagem dos céus. É preciso termos um olhar aguçado, um olhar atento para, nas entrelinhas, nós tirarmos o que Deus quer falar aos nossos corações. E aqui eu posso observar coisas lindíssimas, coisas de um valor inestimável para a nossa vida espiritual. Primeiro, eu quero afirmar, ao contrário do que muitos pensam, que Gedeão não era um homem fraco. Apesar de muitas pessoas, muitos pregadores, ter dito que Gedeão estava com medo dos midianitas, até certo ponto sim, mas com medo não de morrer, né? Com medo de ser saqueado.
E alguns dizem que Gedeão estava no lugar errado, na hora errada. Com todo respeito a essas opiniões, eu tenho o meu pensamento. Gedeão, ele era muito inteligente. Gedeão criou uma estratégia. Gedeão, ele estava malhando o trigo no lagar para confundir os midianitas que pretendiam roubar a sua riqueza. É preciso também que a gente aprenda com ele. Tenha cuidado para o inimigo não roubar a sua riqueza. Aquilo que Deus te deu, você não precisa expor tanto. Aquilo que Deus te deu, você não precisa entregar para o seu inimigo. Use uma estratégia, esconda aquilo que Deus te deu. Agora vamos observar esses elementos. Que elementos? O lagar, feito de pedra, o chão batido de barro, aonde deveria bater o trigo, o próprio trigo e a uva. Cada um desses elementos são importantes e nos transmite uma mensagem. Porque é que se ele fosse malhar o trigo no lagar, fosse malhar o trigo na ira, ele perderia. Porque esse chão batido representa a fragilidade humana, representa o ser humano, nós somos barro. A segurança estava onde? No lagar. De que era feito o lagar? De pedra, na rocha. Isso representa a rocha inabalável do século, que é o Senhor Jesus Cristo. Então é preciso nós guardarmos as nossas riquezas, os nossos dons em Cristo e não no homem. Precisamos armazenar aquilo que é nosso em Cristo e não confiar no homem. Isto é muito importante. Este trigo representa a palavra de Deus, a palavra guardada, a palavra escondida. A palavra escondida o inimigo não rouba. Guarda a palavra de Deus em teu coração, para que você não seja saqueado pelo inimigo. Como disse o próprio salmista, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, a partir do momento que você armazena, guarda no seu intelecto, na sua mente, no seu coração, a grandíssima e inabalável palavra de Deus, você estará seguro. O inimigo não pode te saquear. Aqueles midianitas representavam os inimigos de nossas almas. Aqueles midianitas representavam os nossos adversários. E precisamos nós criarmos estratégia para enganar o maligno, para nos livrar do maligno. E uma das estratégias é justamente afugentar-se na palavra de Deus, no próprio Senhor Jesus Cristo. Quando ele malhava o trigo no lagar, que era local de se pisar uva, o trigo saía com gosto de uva, com certeza. Que mistura maravilhosa, que mistura fabulosa. O trigo representa a palavra de Deus escondida em nosso coração. A uva representa o sacrifício do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo. Pão e uva, emblemas magníficos que representam a nossa libertação, a nossa salvação. E estava ali a mistura do pão e do vinho. Medita nisso. Outra particularidade. O anjo do Senhor apareceu a Gedeão. O que é que ele disse?
homem valente, o Senhor é contigo. Ora, como é que ele era um homem valente se nós dizemos que ele estava com medo dos medianitas, estava escondido? Sabe o que acontece? Você não precisa acreditar no que as pessoas dizem ao seu respeito. Você não acredite no que você pensa de você mesmo. Acredite naquilo que Deus declara a seu respeito. Você não é o que dizem de você. Você não é o que você pensa de você. Você é aquilo que Deus declara de você. E se Ele diz que você é valente, é porque você é valente. Ainda que alguém venha falar o contrário, ainda que as evidências mostrem o contrário, mas se Deus afirmou, então é verdade. E era verdadeira a afirmação de que Gedeão era valente. A valentia de uma pessoa não está na força dos seus músculos, mas na sua comunhão com Deus. Então, quando ele disse, o Senhor é contigo, é porque Gedeão tinha perfeita comunhão com Deus. E a partir do momento que uma pessoa tem plena comunhão com Deus, então ele é valente. E a palavra de Deus nos assegura isso, que o Senhor está sempre conosco e não vai se apartar jamais. Ele veio para ficar conosco. A palavra de Deus diz que nós somos sacerdócio real, que nós somos nação eleita. Diz que nós somos mais que vencedores. Diz que nós podemos tudo naquilo que nos fortalece. Amados, eu não estou aqui transmitindo uma mensagem triunfalista. A nossa vida tem altos e baixos, sim. Passamos por adversidade, não resta dúvida. Mas o que eu quero assegurar, que Deus nos dá a vitória nas adversidades, nos sofrimentos, nas turbulências. Deus está sempre presente. Ainda que alguém diga, você vai fracassar, você não vai conseguir, você vai sucumbir. Mas Deus aparece e diz, você é mais que vencedor. Glória a Deus. Então medite nisso. Medite nessa palavra. Toma posse da palavra de Deus. Toma posse daquilo que Deus afirma ao seu respeito e não dê ouvido à voz do maligno. Que o Senhor vos abençoe e que a palavra de Deus seja sempre uma constante em vossas vidas e em vossos corações. Amém? Não se esquece de assinar o sino, de dar o seu like. E se você está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal para que você possa receber mais notificações, que nós estamos sempre, toda semana, levando uma mensagem bíblica ao seu coração. Amém? Que o Senhor seja contigo.